Lançamento do livro Se For Para Avaliar, Avalie Comigo. Autor José Carlos Bonan, advogado e perito judicial e sócio representante da ABAME em Cabo Frio. Convido agora a nossa ex-presidente, primeira mulher, doutora Maria Lúcia Teixeira, e conselheira nata, para compor a mesa. Nossa presidente, doutora Alessandra Ávila. Presidente do Conselho Deliberativo, doutor Victor Paiva. A presidente do Conselho Fiscal, doutora Ilma dos Santos. O diretor, primeiro tesoureiro, doutor Emílio Silva. Que é a estrela da noite, doutor José Carlos Bonan. Esse é o cara, Bonan? A Sula já respondi lá fora. Esse é o cara. Esse é o cara, esse é o Bonan. Pela ordem, né? Olha a hora, hein? Tô de olho, hein? Olha a hora. Como dizia o meu vice-presidente Daniel Martins, tem que trazer pessoas com título de nobreza, que elas atraem outras pessoas com título de nobreza. E por isso que a gente está com essa casa cheia, linda e maravilhosa hoje, em homenagem ao nosso querido associado, diretor de Búzios. O diretor de Búzios aí, desculpa, eu olhei para o... Tá ali. Olhou pro Marcelinho. Pro Marcelinho, diretor de Cabo Frio. E doutor José Carlos Bonan, que estreia com o seu livro. Quero cumprimentar essa mesa maravilhosa. Como é que é, Carolina? Primeira mulher presidente na época de 1989. Não, foi ontem. Né? Em que a ABAME, isso eu tenho um orgulho da ABAME. Hoje todo mundo nas outras instituições estão brigando por paridade, por igualdade, mas na ABAME já existia isso desde 1989. É verdade. Querido presidente do Conselho Fiscal, tesoureiro, dono do dinheiro da ABAME, minha conselheira fiscal, Bonan. Eu não vou me estender, é sempre uma alegria muito grande ver essa casa cheia, ver todos vocês aqui. Hoje, realmente, o Daniel deve estar feliz. É um golaço termos vocês aqui na ABAME hoje. Então, a gente fica sempre muito emocionado, porque a gente começou essa gestão fazendo evento aqui e não tendo ninguém, né? Então, é sempre uma emoção, eu sempre ressalto essa emoção de ter todos vocês aqui. Eu vou passar a palavra para a Malu, para ela fazer a saudação, depois Vitor Paiva, e cada um fazer a saudação, porque eu tenho certeza que todos estão emocionados aqui hoje. E, por fim, o nosso querido Bonan, para falar sobre a obra dele. Quero também dizer que no final nós vamos cantar parabéns para a Caroline, porque a Caroline fez aniversário no sábado. E Carolzinha. E o Daniel não está mais aqui, era uma das atribuições do Daniel, é me lembrar dos aniversariantes do mês, que agora vai ser a atribuição do Fernando Florentino. Paulinho também. Então, Aniversariante também. Depois nós vamos ter parabéns aí especiais. Esse aniversariante. Malu. Eu também, não esqueça de mim não, tá? Você tá quietinho, mas tá aí.
Gente, é muito bom, é um prazer estar de volta aqui. Todos sabem o motivo do meu afastamento. E é uma alegria a gente chegar e encontrar esses amigos de uma vida, né? De uma vida, de uma construção de uma ABAME. E a conversa lá no café, muito bom. E principalmente eu não poderia deixar de estar aqui presente no lançamento desse amigo muito especial, Bonan e Lúcia, cadê ela? Está lá no fim. Está lá no fim. E são pessoas que moram no meu coração. Que golpe, hein? Muito bom estar aqui e parabéns, Bonan. Muito obrigado. O teu lá que você postou. Coisa, hein? Boa noite a todos. É com alegria que nós recebemos o Bonan para esse evento. O interessante é que é um associado aqui lançando o livro, né? É um fato que nós deveríamos ter outros advogados aqui que fizessem também lançamento de livros. Eu confesso que eu sempre tive vontade de escrever um livro, porque dizem que o homem tem que fazer 3 coisas na vida, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E eu, vamos dizer assim, escrever, como advogado, a gente escreve todo dia, tem petições e mais petições. Eu sempre pensei em escrever um livro, mas eu nunca tive um tempo, né, que pudesse me dedicar a escrever um livro. Os afazeres diários, né, da profissão, além de advogado também sou síndico, então temos aquela correria do dia a dia. Então eu sou uma pessoa que me sinto um pouco frustrado de não ter conseguido, pode ser que eu consiga, né, mais adiante fazer, escrever o livro. Ler, a gente lê, todos nós lemos, né? Todo dia lemos também, mas eu também faço a leitura de outros livros, não jurídicos, né? Tem um amigo nosso também, que ele não é daqui, mas é o Aurélio, é um poeta, ele cobra muito a leitura. Você está lendo, está sempre lendo. Mas eu parabenizo muito o Dr. Bonan. Não tenho inveja, porque eu não tenho inveja de ninguém, mas do fundo do coração eu acho espetacular você ter um tempo para fazer um livro. Ainda eu vou comprar, mas façam meus parabéns aí para você. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu estou feliz de estar aqui do lado do autor, José Carlos Bonan. Para mim é uma honra, né? E quero ter um livro autografado pelo autor, né? Sem sombra de dúvidas. Agradecer a presença de todos. Temos aqui a ABAME com muitos colegas presentes em homenagem ao querido irmão José Carlos Bonan. Só nos resta agradecer. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, porque quando a gente é brindado com uma obra para nós estudarmos e aprimorarmos nosso conhecimento, a gente é o crescimento, isso nos deixa muito felizes. Obrigada e muita saúde, você tem outros momentos desses também. Obrigada. E agora, com a palavra, Dr. José Carlos Bonan, o autor. Muito obrigado. Realmente é emocionante, tá? Poder ver cada um desses rostinhos que nós estamos aqui. A emoção se faz presente, né? Porque acho que são 24 anos de ABAME, né? Cheguei aqui logo depois do mandato da doutora Fátima Santoro, que infelizmente agora não pôde estar presente, e realmente é um sonho, né? Na verdade, o meu primeiro sonho, quando eu dava a palestra para curso de noivo sobre finanças, eu ia falar sobre finanças, mas há anos atrás era muito complicado você escrever um livro. Para mim era complicado, porque eu tinha que conhecer CorelDRAW. Hoje você escreve, manda para a editora, ela faz os acertos, e acerto em cima de acerto. Olha, isso aqui eu já corrigi, vocês estão repetindo, mas tudo bem. E realmente é difícil, Dr. Vitor Paiva, a gente poder passar para o papel a nossa experiência, né?
nas últimas folhas aqui deste livro, eu tinha falado com ela, que a juíza hoje em Cabo Frio, que está substituindo o doutor Caio, que é a doutora Ana. A doutora Ana Carino, ela é secretária do doutor Valner. E foi ela com o doutor Valner que há 15 anos me indicaram para fazer a primeira perícia. E essa perícia, eu até me envolvi nela, porque eu precisei ir a Petrópolis para buscar subsídios e mostrar ao juiz, olha, eu avaliei, como perito eu vou avaliar, mas a minha posição é essa aqui. O doutor Valner de imediato já estava dando quase que a sentença dele. E a doutora Karina, eu faço essa homenagem a ela, porque ela hoje é juíza e ela é secretária no passado. Tudo bem. O que eu pretendo aqui, como eu falei para a doutora Alessandra, não vou me estender, porque senão vocês não vão ler o livro, né? É claro, eu falei para a Carol também, Carol, eu vou fazer só um pequeno tira-gosto para mostrar o nosso trabalho. Porque nós estamos numa casa de advogados, nós temos administradores judiciais que estão vindo na ABAME, tá? Que depois vai ser também, que eu sou administrador judicial também, já estou com algumas falências para o juiz. Já estou administrando, né, algumas falências, né, que realmente é um pouco mais complicado, mas graças a Deus, como perito avaliador, sempre tem uma indicação para a gente. E, como eu falo, nós estamos numa casa de advogado, com vários corretores aqui presentes. Sempre ouvi falar aqui com o doutor Geraldo Beira, é bom sempre mencionar os nossos mestres. Ele aqui dizia que advogado só aprendia 3 coisas, né? Requerer, requerer e requerer. Então, quando ele falava isso, eu fico pensando assim, poxa, se eu seguir por esse caminho, a minha posição como perito não vai ser daquela posição que eu deva ter como auxiliar do juiz. Eu sou, geralmente, de confiança do juiz. Às vezes me chamam, doutor, você pode ser o meu assistente técnico aqui, como assistente técnico desse processo. Onde corre o processo? Corre em Cabo Frio. Então eu não posso ser o teu assistente técnico. Corre no Rio de Janeiro o processo. Qual a vara? Nessa eu até posso ser. Mas hoje, juízes estão pulando muito, né? Hoje ela está aqui, amanhã não está, então eu tenho até evitado advogado. Quando eu digo que nós estamos numa casa de advogado, por quê? Nós também somos pedra e somos vidro. E quando se trata de uma perícia, nós temos os assistentes técnicos que querem mostrar sempre o seu trabalho, o seu serviço, para valorizar os seus honorários, e esses assistentes técnicos muitas vezes acabam extrapolando, porque eu não me envolvo, graças a Deus, emocionalmente. Eu faço uma posição, tá, nesse livro, sobre um detalhe que aqui já vem acontecendo já há 20 anos, a lei é de 2005, como eu falei, que é dar um tira-gosto sobre uma posição das antenas do espaço em que se encontra uma antena de telefonia, que é ERB, Estação de Rádio Base. Faço um capítulo aqui especial sobre isso, e é sobre isso que eu vou querer falar. Por quê? Quando surgiu a telefonia no Brasil, vamos trazer para o Brasil, o doutor Neves tem um grande terreno, e desse terreno ele pode se dispor de uma área de 90 metros quadrados. Então, esse doutor Neves, há 20 anos atrás, recebia R$ 2.500, isso é um processo realmente que aconteceu. Ele recebia R$ 2.500, doutor Vitor Paiva, por aquele pedaço de terreno para botar uma torre. E eu sou muito chamado para fazer a avaliação desse espaço em que está essa torre. Quando o doutor Neves, disseram para ele, Neves, você já tem uma aposentadoria muito boa como advogado, mas você vai ter também agora aí R$ 2.500. Ele aceitou, está aceitando, vai ficando, e isso ficou 10, 15 anos, 18 anos,
Aí um advogado bate lá e diz: doutor Neves, o senhor tem essa torre aí há quantos anos? Essa torre está aí há 20 anos. 20 anos? Quanto é que você recebe? R$2.500. Ah, não, vamos entrar com uma ação renovatória. Aí ele entra com a ação renovatória. Só que ele pede uma coisa, né? A empresa, como advogado do outro lado, não quer pagar aquilo que ele está pretendendo. A NBR 14653, deixa eu ver como é que eu vou mudar isso. No computador, não, bota no computador. Não, não está indo não. pra cá, tá bom. Pra cima. Também não. Ah, então acho que eu estava apertando errado. Não, desculpa, estava na esquerda. Então, nós temos essa NBR 14653, que é a norma brasileira de avaliação de bens. Não importa o que quer que a gente faça como avaliação, vira para cá um pouco isso, é exigida em todas as manifestações escritas do trabalho que caracterizam o valor de bens. Tá? São 7 tópicos que nós encontramos nessa NBR. Dentro dessa posição, tá? Você vai passar a outra posição, e são determinadas essas metodologias, tá? Que nos dizem o que tem que ser feito ali e quais são os critérios que vão ser usados. O que diz essa norma, tá? Que nos dá o procedimento de como agir numa avaliação? O melhor método não se discute, como ela mesma fala, a própria norma fala, que tem que ser um método comparativo direto de dados do mercado. Só que você não encontra outros elementos para poder fazer um quadro de amostras, para poder dizer ao juiz ou dizer ao seu cliente: olha, aquela torre tal está pagando 15 mil por um espaço menor, aquela outra torre está pagando 20 mil por outro. Mas você não consegue isso, você não tem como sair batendo em cada terreno desse, e nem vizinho às vezes sabe quem é o dono, né, daquela torre ali que está naquele lugar. Nem vizinho não sabe. Se for o dono que mora, está dentro da casa dele, ele tem medo até de dizer: olha, estou precisando de um parâmetro aqui para fazer um quadro e mostrar ao juiz. Nesse livro eu tenho uma opinião, eu tenho uma posição, que tem alguns juízes que concordam comigo, mas tem outros juízes que já estão concordando comigo. Tá? Por quê? Quando eu digo que nós estamos na casa do advogado, que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Tá certo, doutor Emílio? O advogado vem com o assistente técnico dele e pede que é isso, que é aquilo. Só que essa avaliação de torre de telefonia, ela é uma avaliação atípica. Exatamente, porque se há 20 anos pagaram no terreno do Neves, de 90 metros quadrados, R$2.500, e hoje essa empresa continua pagando R$2.500. O Neves, apesar de advogado, estava recebendo, ficou tranquilo, até que o advogado bateu lá e falou que ele estava recebendo pouco. Então, quando eu busco isso, eu não posso buscar esta avaliação pelo método comparativo direto de dados de mercado. E não é um imóvel comum, não é um terreno comum, é um terreno especial, é um terreno específico. E hoje, não sei se você já está acostumado, mas tem empresas especializadas que localizam o melhor ponto estratégico para se ter uma antena dessa natureza. Esse ponto que foi o escolhido é o ponto chave, como foi o caso do terreno que eu dou o exemplo dele. Ah, mas é uma vasta área em volta, só esse ponto aqui interessa. Quando eu digo que é um processo atípico, porque esse processo preenche alguns requisitos da Lei 8.245, mas, em especial, no final vocês vão ver, tem a Lei das Antenas, 13.165 de 2005. Essa Lei das Antenas, ela foi criada, né? Ela está em vigor, não houve necessidade de qualquer adaptação, porque ela é uma lei entre os locatários.
ela não envolve o locador, o dono do terreno. Ela só envolve o locatário e ela autoriza a sublocação. Entre quem? Só entre os locatários. E o proprietário, o dono do terreno? Ele não recebe nada. Então chega a empresa de telefonia A, coloca aqui a sua antena, aí chega a companhia B, coloca aqui a sua antena e ganha uma fortuna. Vários processos hoje não estão mais, não tem mais como parte as empresas de telefonia, Claro, Vivo, Oi, nada disso. Então vem a outra empresa, coloca aqui a outra antena e vai colocando 4 antenas, como eu já peguei torre com 5 antenas. Tinha uma torre que tinha até a Sky. Quando você tem essa posição, todo mundo aqui está ganhando, menos o dono do terreno. O proprietário do terreno não está ganhando nada. Quem administra o contrato de locação do Neves? A empresa locatária. Quem criou todas as cláusulas do contrato do Neves? A empresa locatária. 20 anos sem qualquer correção, porque naquela época valia 2.500 e continua 2.500. Eu conheci gente em Cabo Frio, não fazia mais nada. Então, quando você tem esta empresa, eu tenho o meu posicionamento. Eu não sou engenheiro, não sou, mas eu tenho, como vocês vão ver aqui, uma equipe. Cheguei no Mato Grosso após avaliar 9 fazendas lá. Levei o meu parceiro engenheiro agrônomo, perícia, nota 10. O prazo é hoje, eu acho que até que eles concordaram, olha só. Faltou ideal concordar, hoje é que eu estou esperando esse resultado. Mas eu tenho um engenheiro em telecomunicações que busca na Anatel o movimento que tem esta antena. É isso que vocês vão ver nesse meu capítulo. O que acontece? Eu faço a minha avaliação. Pego com ele, esse meu engenheiro, meu assistente técnico, pego com ele o fluxo de movimento dentro desta área da antena. Então, quando eu digo a Oi foi a primeira, a Oi vai pagar R$10.000. Aí vem a Claro. Eu acho que a Claro tem que pagar 50% do que paga a Oi, da alocação para o Neves. Atualizei o contrato e o que era 2.500, hoje, pelos nossos cálculos de fluxo de movimento de telefonia, esse imóvel dele está valendo R$15.000 só para a primeira. Aí vem a segunda, doutora. Eu acho que a segunda tem que valer 50% do que paga a primeira. Aí vem a terceira, ela também tem que pagar ao Neves 50% do que tem a primeira. Quer dizer, se tem 3, 4, 50%. E uma coisa eu garanto, no futuro, eu vou pensar que, com maiores estudos, que a segunda operadora tem que pagar a mesma coisa que o Neves paga. Porque o Neves não está recebendo nada. Tá bom. Fiz essa avaliação. Processo, eu não dou nome aqui aos bois não, tá, gente? Só menciono as partes. Parte não, menciono o que foi feito no laudo, coisa e tal, mas não dou o nome, né? Não sei, não é bom. Aí eu fiz essa avaliação. Esse imóvel, eu cheguei à conclusão que ele tem lá, pelo fluxo, hoje, R$12.000, com mais 6, quer dizer, 50% dos 12, mais 50% dos 12, e é o que Neves tem a receber. Só que, aí vem nossos amigos assistente técnico e diz: doutor, não, isso aí está errado, isso aí não pode ser assim, porque a lei 13.165 diz que eu posso sublocar. Pode, pô, para outra empresa de telefonia. Não envolve o locador, pô. Tá bom. Quando você tem essa posição dessa empresa, eles vêm em cima. Aí teve uma
juiz aqui no Rio, já são 3 casos, que eu vou completar daqui a pouco essa posição, 3 sentenças que subiram, não tem ainda, eu até falei para a juíza, isso, em máximo, assim, excelência, posso colocar no meu livro a sua sentença? Eu até poderia colocar a sentença dela, que ela disse, não, doutor, isso não está confirmado ainda no tribunal. Vamos aguardar o tribunal confirmar. Tá bom. Por que a sentença dela? Porque as partes reclamaram, a parte não, desculpa, o Neves, que é o dono do terreno, ficou super satisfeito, né? Recebia 2.500, vai receber 24 mil, tá bom. Está satisfeito? Não falou nada? Aí vem a juíza e diz, não, eu quero que, desculpa, vem a parte ré, que tem que pagar, não, eu quero uma outra perícia, não, eu quero outro perito, que esse perito tem isso, esse perito tem aquilo. A juíza, tá bom, vocês querem uma outra, o réu, são 3 empresas, vocês querem uma outra perícia? Querem, doutor Neto? Eles querem, então vai pagar por ela. Aí ela indicou um outro perito. O outro perito, nada contra, entendimento de ninguém que não vá comigo. Esse outro perito cobrou os honorários dele, aí veio o laudo desse perito. Então tudo isso, gente, para a gente entender, da mesma forma que a gente é pedra, a gente também é vidro, né? Então vamos cair em cima disso aqui. Só que esse perito, ele usou o método comparativo direto de dados de mercado. O Neves ganhava há 20 anos, sem qualquer correção, porque quem administra ainda é a empresa de telefonia, que na verdade é um escritório que é o responsável por esse ponto. Quando ele pega esse outro laudo, o perito não usou o método comparativo, o método da captação da renda, que é o método que eu entendo, que é o método para avaliar uma torre, onde ela está, 90 metros quadrados. Ele usou o método comparativo direto de dados de mercado. Quem aqui já está acostumado com perícia sabe que vai sempre ouvir isso. Método comparativo direto de dados de mercado. Há uma casa aqui, outra casa aqui, pega elas, vamos fazer isso, cálculo, isso aí é comigo mesmo, faço todos eles. Senhores, por esse método, o que não está errado, o Neves passaria a receber R$645. Há 20 anos, sem correção. Aí a parte não falou mais nada, ficou quieta, o autor ficou quieto, aí a empresa, né, pularam, não, ele já pagava 2.500, sem correção há 20 anos, vamos passar isso então para 645. Tudo bem. Aí a juíza deu a sentença dela. Qual foi a sentença dela? Pelo seu laudo. Valorizando o meu laudo. O meu laudo estava certo. E o laudo do outro perito não estava certo. Porque não é esse laudo que você tem que usar. Por quê? Se fosse um terreno comum, onde não tem uma torre, estaria certíssimo. E eu também não teria feito aquele cálculo. Mas ele não. Ele pegou um terreno aqui, um terreno ali, um terreno ali, fez a média, não. 2.500 é muito, é R$645. Coitado do Neto, quase que chorou. Não. Foi fácil. Meu amigão esse aí, eu estou falando das terras dele ali. Aí passou essa posição, quando ele vem, está no tribunal, não temos ainda um acordo. Depois, que presente que levar no livro, tá, Sula? Está sendo cotado. Em função da procura, vai ser limitado 3 para cada CPF, tá? Eu quero deixar registrado que fui a primeira. Tá bom, sei disso. Aí, né, quando ela buscou isso, aí veio uma outra juíza, numa outra vara, uma juíza já há anos, né, concordou comigo também, porque ela viu que o outro laudo apresentado não correspondia ao que deveria ser feito. Veio outra juíza, também graças a Deus, são as 3 juízas, poucos são os juízes aqui agora, né, mas até hoje eu mesmo falei, aquela juíza está na 10ª, não, já saiu lá, ela está na outra, está auxiliando, está pulando. Aí passou posição,
Tá bom, dentro dessa área, nós estamos com 3 processos no tribunal, tá? E eu vou sempre, faço como terceiro interessado, porque eu quero que a sentença da juíza seja mantida. Para isso, ela confia em mim. O juiz, tem um juiz aí, o senhor vai lá no tribunal, se for, excelência. Eu faço sempre a minha petiçãozinha aqui, junto com o terceiro interessado. Senhor desembargador, minha posição aqui é essa, por isso que eu fiz isso, por isso que eu faço aquilo, e subo na tribuna, como vocês vão ver aqui. Tem algumas coisas aqui das minhas certidões. Esteve presente, usou da palavra, o período do juízo. Está aqui. Eu só dou exemplo, entendeu? Dessa posição. Quando a gente pega casos dessa natureza, aí são vários casos que a gente tem que buscar. Eu sempre faço uso de um profissional. Qual é o profissional? Esse aqui foi um engenheiro de telecomunicações. Eu estou fazendo uma avaliação de um imóvel antigo na Tijuca, que ele não é tombado. Se fosse tombado, eu teria um outro tipo de avaliação. Mantém-se a fachada e constrói-se no fundo, né? Como foi na Rua do Lavradio lá, o TRT, eu dou um exemplo aqui até da foto do TRT, e vamos avaliar. Só que eu preciso analisar, como eu sei, a CI, que é a certidão de informações que a prefeitura nos fornece. Em Rio de Janeiro, é tranquilo, você pega a certidão CI, e o que eu posso construir ali? Como eu agora estou fazendo uma também, que vai ser a mesma coisa no Leblon, a rua famosa ali do Leblon. Prédio de um lado 12 andares, prédio do outro 10 andares, e no meio esse comércio de 2 andares. Ontem eu conversei com quem? Com um engenheiro projetista que me auxilia. Eu até poderia fazer um rascunho, pegar a CI que eu interpreto, mas eu preciso ter a assinatura ou o nome desse engenheiro projetista para me dizer, Bonan, ali você pode fazer 20 unidades com garagem, ou 30 sem garagem. É mais complicado, né? Às vezes quando eu uso essa posição assim. Então, eu faço a minha avaliação pelo que eu posso construir ali, como é esse caso da Tijuca, como é esse caso do Leblon. Tenho que fechar meus laudos de forma que as ponderações sejam reduzidas. Como hoje eu espero, se Deus quiser, que essa avaliação de Mato Grosso, ambos estejam satisfeitos. Até ontem, um advogado me ligou, doutor, só tem uma coisa aqui que eu estou discordando do seu laudo. O senhor não vai peticionar? Me esclarece aqui por que dessa metragem está diferente da minha. Aí eu disse, olha, sua metragem está diferente da minha porque eu estou usando o que está registrado. Só que o que está registrado tem uma área obrigatória de reserva florestal. E a reserva florestal, ela não vai ter o mesmo valor da sua terra nua. Porque isso eu levei o meu agrônomo e nós vimos lá que tem 70 centímetros de barro. Quanto mais barro tem o terreno, mais valioso ele é. Numa outra eu já falei, mas isso aqui só tem 20 centímetros de barro. Aí ele disse, doutor, e como é que o senhor soube disso? O senhor ainda não cavou? O senhor não precisa. Ora, elementar, meu caro Watson. Aquela ponte ali caiu. Quantos centímetros você acha que tem aquele pedaço ali da ponte que caiu as últimas chuvas? Deve ter uns 20 centímetros. Então, quer dizer, a diferença que ele estava encontrando foi da reserva florestal. Ela entra no outro cálculo. Tudo bem. Então, voltando aqui. Dessa avaliação de bens, a NBR nos dá procedimentos gerais, que é o item 1. Eu aqui até faço um pequeno comentário, que é uma leitura obrigatória, NBR 14653. Mas só quando você tiver esse caso para ler a NBR 14653. Procedimento 2. Imóveis urbanos, 14653, 2. Imóveis rurais, o que nós fizemos agora. Tá? Máquinas em tudo tem que estar dentro desta norma. Recursos naturais e ambientais, patrimônios históricos, tudo isso tem que estar amparado ali. Quando nós fomos a Marabá avaliar, eu também levei esse engenheiro agrônomo comigo, porque um dos quesitos
Não, porque esta área de 45 mil metros quadrados está dentro, está próximo à Serra Pelada. Aí eu olhei no mapa e falei assim, nossa, próximo 150 quilômetros. Mas era um dos quesitos. Aí eu levo o nosso brilhante, que eu faço aqui uma homenagem a ele até especial, esse agrônomo. Aí eu virei para ele, você já viu onde que é o terreno que nós temos que avaliar, né? Ele falou, não tem nada a ver com o que está aí, no que eles estão falando. O marco inicial é aqui, o marco final é ali, e é onde está esse, lá em Marabá, hein? Passeio maravilhoso. É onde está esse posto de combustível com 150 boxes só para atender veículos. Tinha um motel e tinha o posto de combustível e todos esses boxes para atender tratores, carros, só. Era essa área, a parte, queria que nós fizéssemos a avaliação da parte de trás. Eu disse, não, senhor, eu sei o que está aqui, depois o senhor vai contestar. Mas o que está aqui na documentação que nós temos é essa área aqui. Fiz foto aérea, foto com drone, é essa área aqui. Tá bom, mas eu precisei levar esse agrônomo para ele ver se tem ouro lá. Mas como é que eu vou saber se tem ouro? Só se tiver uma mina ali localizada. Porque hoje nós temos alguns programas que nos dá todas as definições do nosso subsolo, né? Esse programa não vou traçar aqui agora, mas então o que vem para a gente a avaliação de bens seria imóveis urbanos, que é onde entra esse terreno do NED. Quando eu pego aqui, quais são os métodos que a gente pode usar pela NBR 14653? Já levantaram a plaquinha ali, eu vou ser rápido agora. Né, doutora? Não, a Lúcia, mas tudo bem. Aí, métodos. Não, quais são os 5 métodos, tá, recomendados e dentro da norma? Tá? O método comparativo de atividade de mercado com homogeneização por fatores. Casa, terreno. Você usa 10, um quadro de amostra. O bom é quando ele tem mais de 5 outros imóveis. É diferente do nosso caso. É o mesmo que fazer uma avaliação dentro de uma loja de shopping. Vou falar isso daqui a pouco. Método comparativo direto de dados no mercado com homogeneização de inferência estatística. Uma outra cálculo que nós temos que fazer. Método involutivo, método evolutivo e o método da capitalização da renda. É esse método que interessa no caso do NED. É esse método que interessa numa avaliação de um posto de combustível. É esse método que interessa numa loja de shopping center. Porque são perícias atípicas. Quando você pega nesta coisa, está dando para ler aqui? Não na frente não, né? Aí, quando você pega a Lei Federal 13.116 de 2005, né, a Lei Geral das Antenas, como eu falei antes, que permite o compartilhamento. Mas eu não estou preocupado. Eu vou trazer a minha posição. Como eu falei aqui no início, né, que já foi dito, e ainda nos diz, né, pelo doutor Geraldo Beira, requerer. E há 5 anos, quem foi lá em Cabo Frio, nós tivemos a palestra do doutor, ele era o chefe do 2º cartório, vou lembrar já o nome dele, tá ali. Ele disse o seguinte: vocês como advogados é que criam as leis e criam como vocês querem, que vocês é que vão botar no papel o que vocês querem. Por isso que eu fiz essas avaliações de antena pelo método da capitalização da renda. Quando surgiu essa lei, a lei das antenas 13.116 de 2015, não, é 2005, tá, gente? Desculpa ali, tá? A lei é 2015, que permite e incentiva o compartilhamento, tá? A situação encontrada abaixo, eu já vou encerrar, onde tem 4 antenas. Dessas 4 antenas, e vou voltar já nesse 4. Imagina essa aqui no centro da cidade, essa foto. Essa aí está na Dutra, Via Dutra, tem uma foto que eu menciono aqui também, onde tem Oi, Claro, Vivo e TIM. E tem uma outrazinha ali embaixo. Essas antenas, se ela estivesse numa região urbana, imagina,
Né? Como teve um prédio aqui que queria botar 3 concorrentes. Não, o síndico falou, não, só vai entrar, mas ele foi esperto, chamou o pessoal, você que é síndico, profissional, num prédio, aqui na Zona Sul, ele virou assim, não, ele chamou os outros, todos daquela antena que estava lá, olha, eles estão querendo pagar aqui, o que você acha? Não, vamos aumentar, é reajustar. Quer dizer, é uma posição que enfeia o patrimônio público, enfeia o nosso visual. Por isso que surgiu a lei das antenas, que não menciona o locador, o dono do terreno. Aí eu venho e busco essa posição. Quando eu tenho essa posição, está lá, contrato comum, lei 8.245, residencial e comercial. Não permite a sublocação ou a cessão. Está sempre no finalzinho lá. Por quê? Se permitir, vai depender do proprietário, né? Mas geralmente não permite. Enquanto que a lei das antenas permite a sublocação e a cessão entre os afins da telefonia. Sempre quando é para um locador, ou seja, sempre. O locatário para o próprio locatário. Exatamente. Sublocações. Não vou dar o exemplo, para a gente falar nisso, mas um apartamento aqui no Flamengo, com 6 suítes, a pessoa estava com dificuldade para alugar, aí eu fui chamado para avaliar. Dessas 6 suítes, o elemento passou a alugar pelo Airbnb. Vista total da Praia do Flamengo. Eu olhava assim, a ponte que está ali, a Praia do Flamengo aqui, tudo ali. Ele ganhava 3 vezes mais. Aí já é um empreendimento do empreendedor, não do proprietário. Aí o síndico lá, que virou, ligou para o proprietário, olha, eles estão alugando aqui para o Airbnb e todo dia tem gente nova. Hã? Gente nova. Aí eu tive que ir lá avaliar, né, a outra posição, mas exatamente por isso. O proprietário não ganhou, mas ele não fez um contrato. Tá? Então, quando você tem a lei 8.245, quem elabora o contrato? Locatário administrador. E o da lei das antenas? Quem elabora o contrato é o próprio locatário. Ali. Cláusulas elaboradas pelo locador administrador. O Neves até pode ceder no contrato lá, faz isso aqui assim, né? Tá bom, vamos fazer assim. Mas geralmente não pode. Não é que seja um contrato de adesão. Mas quando você tem essas cláusulas elaboradas pelo locatário, é o que eles querem. Pô, R$ 2.500 há 20 anos, isso é brincadeira, né? Agora, uma dúvida. Você não pode sublocar, como é que eles podem sublocar? Porque está na lei. Mesmo estando no contrato que não pode sublocar? Não, no contrato não. No contrato vem lá dizendo que ele pode sublocar. Eu vou precisar do seu serviço. Ontem um cliente meu veio lá de Cabo Frio, da sua cidade, e comprou um terreno porque tem uma terra. Ele comprou o terreno. Ele vai ser obrigado a seguir o que está no contrato. Mas ele vai te contratar para você entrar com essa ação renovatória. Eu tenho que te contratar para você fazer uma perícia. Não, fazer uma ação. Vamos junto. Então, quando você busca isso, com amparo na lei 8.245, quando você pega o contrato do outro lado, eu peguei um no outro dia, numa dessas perícias, estava lá. Qual é o reajuste, doutor? É o GPM, PCA, o VAR, VAR, né? O AR, IVAR, vem o outro, NPC, não sei o que, todos eles, aquele que der menor índice de atualização. Pô, que beleza, né, cara? Estava todos os índices, aquele que der menos, entendeu? Tiver um reajuste menor, é o que está valendo no contrato. Por isso. Mas essa cláusula é nula. Não. Mas eu vou Doutora Sula, você tem que estar com o advogado, como a senhora, como o doutor, entendeu? Como o doutor. Mas você vai discutir só isso? Não. Você vem na renovatória e te garanto uma coisa, hein? Não vai ser mudado essa cláusula agora. Não vai mudar essa cláusula, que é o contrato, pô. Então, para eu poder mostrar a vocês o seguinte, então entende a diferença de um contrato comum de locação e um contrato especial pela lei 8.245. Por isso que, para evitar isso, que tem a lei, o novo aluguel deve ser devido por contraprestação de uso do terreno por rendimento. Eu sei que tem advogado aqui que advoga para empresas de telefonia, mas esse é o meu entendimento.
Porque o outro que fez pelo método comparativo achou R$645 numa coisa que ele já pagava, ganhava R$2.500. Então, pela infraestrutura instalada pela locatária no terreno do locador. Tá? Então, oi. Claro, pô. Na área urbana, você vê em cima dos prédios, aquelas coisas, até uma base é construída. Sim. E eu já vi até 2 torres de telefonia. Sim. No condomínio, o contrato de locação feito foi feito pela foi de 1845. Sim. Porque aquilo era uma área comum. Né? Assim, entre aspas, em tese não poderia alocar, porque a área comum não é a propriedade de um particular. Sim. Garagem. Mas foi feito o contrato pela empresa de telefonia. Sim. Numa antena é um preço, no outra antena é outro preço. O preço da segunda antena é 3 vezes maior do que o preço da primeira antena. Você tem que... não pôde haver sublocação, como você comentou, é o normal. Depois eu vou passar à frente, mas você vê o seguinte, vamos supor, aconteceu em São Paulo, caso idêntico ao dele, 2.500, 645. A empresa ficou super satisfeita porque o advogado dela não foi atencioso, perdeu o prazo. Aí veio 645. Aí um outro advogado, erro de advogado, quem corrige é advogado, erro de médico, quem corrige é a terra, né? Morreu, enterra, advogado vai lá. Outro advogado disse, não, deixa com a gente. Ele entrou com o quê? Qual foi a ação que ele entrou? A denúncia vazia. Eu não quero mais essa torre aqui não. R$645, pode tirar isso, joga isso fora. Aí a empresa chegou e disse, não, nós vamos te pagar R$20 mil por esse espaço. Então, gente, isso é uma ideia que eu estou dando para vocês, né, doutor? Pode construir perto da rua? Construção? Depende. Hoje, nós já temos algumas antenas desse 5G. Tá? Até no outro dia eu fiz uma perícia, o cara, não, isso é 5G. Eu peguei o meu celular S21 Plus, fotografei, printei. Aqui só tem 4G, doutor. No máximo isso aqui é 4G e muito ruim ainda, que é um Riachuelo. 4G muito ruim. Então, essa é só uma pequena demonstração do que vocês vão achar. Aqui também vocês vão encontrar uma posição, não sei para quem vai ver, mas da avaliação forçada. Eu faço uma avaliação. Essa avaliação daqui a 2 anos ela não vai ser a mesma coisa, porque cada avaliação é para aquele momento que ela está sendo feita. A avaliação forçada você mostra ao juiz, como eu boto aqui no livro, excelência, essa avaliação forçada o senhor pode reduzir em 40%, 30% e 20% do valor que eu encontrei. Quem faz muito, usa muito essa estratégia da avaliação forçada, que está na NBR 14653, são os leiloeiros. Quando ele faz o primeiro pregão, ninguém interessou, vai para o segundo leilão, a segunda praça, né? Não interessou, aí ele diz, excelência, fala com o perito para buscar a avaliação forçada. Eu queria mudar um pouco de assunto para perguntar a você qual é a importância do assistente técnico na ação renovatória de aluguel, já que o juiz sempre segue a perícia feita pelo juízo, pelo perito do juízo. Doutor, da mesma forma que eu auxilio os juízes, eu também auxilio as partes, né? E eu procuro ser coerente na defesa dos interesses do meu cliente. Se o laudo não é nenhum absurdo, eu mantenho com ele. Mas o assistente técnico da parte, autor ou réu, é muito importante. Semana passada tive aqui, Não, você até pode confiar, até para discutir os quesitos da locação. Então, doutor, fui fazer uma avaliação aqui no Maracanã, uma loja de esquina tem ali, eu tenho até que concluir esse laudo. O assistente técnico chegou de Niterói, uma coisa e tal, quando eu falei para ele, aí depois ele me deu o nome dele, que eu não vou dar o nome aqui agora também, eu falei que eu estou lançando um livro depois.
Eu que fiz a revisão do livro tal do Abu Jamal. Alguém aqui conhece? Grande, fera, tive muitas aulas com ele. Fera. E quem é que fez a revisão do 5º lançamento desse livro? Foi esse perito. Ele disse: doutor, eu já vi os seus trabalhos em outros processos e eu tenho certeza que o senhor vai fazer aqui também um trabalho brilhante. Eu também fiz a revisão do 5º volume do Abu Jamal. Aí eu assim, puxa, foi meu professor há anos, coisa e tal, tive boas aulas com ele, ele é grande engenheiro. Aí ele, não, você está com virado para a lua. Aí eu disse: por que, doutor? Eu tenho um exemplar no meu carro. Ele foi lá, me deu um exemplar dele e eu tive que dar o meu a ele. Mas vamos fazer uma figurinha aqui agora, por favor, me dá uns comentários aí, pelo menos para aproveitar aqui alguma coisa, né? Gente, eu sei que é difícil. Você não respondeu a pergunta dele. Não, eu falei que é importante ter o assistente técnico. O juiz ele não vai ser baseado nisso. Eu estou com um caso, eu fiz a perícia há 5 anos atrás, em Petrópolis. As partes impugnaram tanto, veio 6 já impugnações. As partes não, só a ré. 6 impugnações, doutor. E quem criou sempre essas diferenças? O assistente técnico. E a juíza, às vezes, ela fica, o juiz, esse caso é o juiz, ele fica assim, poxa, peraí, o que é que pode? Agora, doutor, Tijuca, avaliei o prédio, eu avaliei um hospitalzinho lá na Tijuca, uma clínica. Para o locatário que estava pagando, para ele, aquela perícia lá, tinha que valer a locação em 120 mil reais. Aí, isso, assistente técnico do réu, na ação renovatória. O autor já achou 480 mil. E o bonanzinho aqui chegou a 260 mil. Eu mostrei, porque aquele que tem que pagar, quer pagar o mínimo possível, né, doutor? Aquele que tem para receber, quer receber o máximo que for possível. Então, bota 100 mil e 500 mil reais, uma diferença muito grande. Mas matematicamente, os dois fizeram os seus cálculos. Aí o juiz, às vezes, né, eu até falo com o assistente técnico, com o juiz, que para não estar incomodando sempre, para ver se eu preciso esclarecer alguma coisa do meu laudo. Não, doutor, ele já entendeu, está tudo perfeito. Então não é que o juiz vá seguir o perito dele, porque eu sou o perito da confiança dele. Eu não posso fazer nada para perder essa confiança. Entende? Por isso que eu vou buscar outros profissionais. Esse do Lebrão, agora que eu estou buscando lá um projetista, um engenheiro projetista, para me auxiliar, para que o juiz possa sentenciar da forma mais justa possível, conforme o entendimento dele. Eu não posso perder essa confiança dele. E é complicado, doutor. Eu tenho que fazer tudo dentro do que está dentro da norma e tudo dentro do que eu acho. Pois não? Só para completar, o senhor já viu alguma sentença do juiz numa renovatória dando razão ao assistente, seja da parte autora ou da parte ré? O senhor já viu alguma coisa nesse sentido? Sinceramente, não. Então, tá, Mas não está longe disso. Porque nós temos hoje muitos juízes novos. Só para complementar, já aconteceu comigo, porque às vezes o perito do juízo em imóveis pode ser um corretor e às vezes é um engenheiro. E entre os dois tem uma diferença enorme de modo de ver a avaliação. No caso em tela, foi feito por um corretor. No caso em tela, foi feito por um corretor. E o engenheiro que assistiu nessa renovatória, os valores, ele questionou todos os quesitos que o corretor do juízo, o perito do juízo, credenciado, tudo direitinho. E aí ele falou, busca outras perícias dele. E eu fiz uma busca no cartório de 10 renovatórias. O mesmo período. O mesmo período. Igualzinha.
igualzinha. É uma forma e ele só mudou o nome das partes e foi direto. E aí o que eu fiz? Eu enviei as 10 no processo